O Egito Antigo foi a primeira civilização a se tornar o que chamamos hoje de potência mundial. De fato, o Egito tem uma rica história, escrita, campanhas militares, ciência, agricultura, inovações, construções, que podem ser chamadas de obras-primas da engenharia. Tudo isso às margens do lendário Rio Nilo, que possibilitou essa grande sociedade. Quer entender a história do surgimento e início dessa sociedade até o fim do período chamado de Império Antigo do Egito? Então assista esse vídeo até o final. Bem, a história do Egito Antigo começa com a dispersão humana do Oriente Médio por volta de 2300 a.C. E então as pessoas começaram a povoar diversas partes do mundo, e uma delas foi aqui, em torno do Rio Nilo. Apesar da extrema aridez no deserto do Saara, que fica exatamente nessa região, o Rio Nilo, que nasce no meio da África, onde é verde e chovia mais, tornava possível a habitação humana nessa região. Funcionava assim: quando o Rio Nilo inundava, por volta de junho ou setembro, sua margem aumentava em até 10 metros de altura. Por isso, grande parte das terras em sua volta ficavam submersas debaixo d'água, e o rio, por sua vez, levava consigo lodo de terras vulcânicas que eram despejados nessas terras submersas. O rio também levava excesso de sais que podiam prejudicar a fertilidade dessas terras. Então, quando o Nilo abaixava o nível da água e recuava para seu leito, as terras que antes estavam submersas ficavam extremamente férteis, e eles plantavam geralmente no mês de fevereiro e colhiam em junho, pouco antes da chegada das enchentes. Como essas cheias eram previsíveis, tornava mais fácil o cultivo em torno do rio. Assim, o Nilo trazia prosperidade em forma de alimento para as pessoas, e mais ainda, o rio servia para transportar, em barcos, as pessoas e cargas por todo o Egito. Assim, alguns egípcios antigos deixaram de ser nômades e começaram a instalar seus assentamentos e moradias em lugares fixos em torno do Nilo. Aqui vai uma curiosidade. Como quase todo o Egito Antigo era um deserto, não havia muitas árvores para construir casas. Por isso, os egípcios tinham que usar o que havia por perto, que incluía lama e junco, e assim faziam suas casas de barro. Mas as enchentes do rio Nilo duravam até 5 meses, e às vezes faziam as construções de suas moradias desmoronarem. Então, eles decidiram usar a lama para criar tijolos, que eram mais fortes que a simples lama. Os tijolos foram criados misturando barro com palha, colocados em uma forma e depois deixados ao sol para assar e secar. Quando empilhavam os tijolos, podiam fazer casas mais fortes. Eles também aprenderam a construir as casas de modo que permitisse que o vento externo mantivesse as casas frescas. Os tijolos de barro eram baratos de fazer, mas tinha um problema. Eles logo descobriram que em alguns anos essas casas começariam a desmoronar. As pessoas ricas faziam casas de pedra e também portas de pedra de granito. E assim se deu. As civilizações egípcias ficavam maiores e mais numerosas. Mas os egípcios que viviam em torno do delta do Nilo ao norte tinham uma cultura diferente dos egípcios que viviam mais ao sul. Por isso, viviam separados, e foi dado o nome para esses territórios de Alto Egito e Baixo Egito. Eles também estabeleceram reis nas suas cidades, mas é claro que eles não viviam em paz. Constantemente havia guerras para tomar o território um do outro. Só que um dia isso acabou e eles foram unificados. Temos poucos registros desses acontecimentos, mas acredita que um rei do Alto Egito, chamado Narmer ou Menes, os historiadores discutem se o correto é Menes ou Narmer. Só que a maioria concorda com Narmer, então vamos chamá-lo assim. Narmer enviou um exército pelo rio Nilo e derrotou o rei do Baixo Egito em batalha. Dessa forma, Narmer uniu os dois reinos e tornou-se o primeiro rei de todo o Egito. Acredita-se que a designação faraó não era muito usada e as pessoas se referiam a essas autoridades como reis. Narmer estabeleceu sua nova capital na cidade de Mênfis, uma cidade estratégica em um dos braços do delta do Nilo. Além de facilitar a navegação por todo o território do Egito, seu principal porto abrigava diversas oficinas, fábricas e armazéns que distribuíam comida
por todo esse território. O Egito também foi organizado em 40 distritos, chamados de nomos, cada um com seu governador, que devia seu cargo e lealdade ao rei. O rei era visto como o representante de Deus na terra, e acreditavam que essa cidade, Mênfis, estava protegida pelo deus Ptah, padroeiro dos artesãos. Falando sobre deuses, a religião era muito importante para os egípcios antigos. De fato, eram realizados rituais e outras práticas em favor à adoração desses deuses. Tanto que estima-se que as pessoas do Egito Antigo adoravam mais de 1.400 deuses e deusas diferentes em seus santuários, templos e lares. O rei Narmer também se casou com uma mulher do Baixo Egito, chamada Neitotep, a fim de fortalecer as relações entre Baixo e Alto Egito. Ele reinou por 30 ou 60 anos e foi morto, acredite se quiser, por um hipopótamo. Então ele foi sucedido por seu filho, Atotes, e outros reis em seguida. O Egito se desenvolvia em arquitetura, arte, escrita e tecnologia. O Egito também fazia campanhas militares para expandir seu território e ter mais terras e recursos. Impulsionados pelo aumento da produtividade agrícola e da população resultante, o antigo império atingiu seu apogeu sob a quarta dinastia em 2613 a 2494 a.C. Nessa época, o Egito já era um grande império e tinha relações comerciais com os povos libaneses, palestinos e mesopotâmicos. Então, galera, passando aqui no meio do vídeo, para pedir que, por favor, se você estiver gostando desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais vídeos assim, pois esses vídeos dão muito trabalho, tá bom? Então, por favor, façam isso, é de graça. Prosseguindo. Foi nessa época também que surgiram as pirâmides do Egito. Durante a quinta dinastia do Antigo Império, o deus Sol Ra ocupou um lugar dominante na religião do Estado. Quando o rei morreu, os egípcios acreditavam que ele acompanhava Ra em sua viagem diária pelo céu em um barco solar. Além disso, Osíris, que julgava os mortos no submundo, tornou-se cada vez mais importante. Estranhamente, nunca houve um deus do rio Nilo. Os egípcios acreditavam na preservação do corpo de uma pessoa morta para sustentar seu Ka, ou força vital, na vida após a morte. Essa crença levou à mumificação. Os reis do Reino Antigo aparentemente ficaram obcecados em criar tumbas que protegiam suas múmias, junto com todo o conforto que eles precisariam na vida após a morte. Assim começou a era da construção das pirâmides, que cada rei queria um túmulo maior e mais chamativo. A mais famosa de todas, a Pirâmide de Gizé, foi construída nessa época, pelo filho de, desculpem se eu errar o nome, Snefru Khufu, conhecido também como Quéops. O Egito também tinha uma forte centralização no governo, onde toda a produção era contabilizada a fim de ter um direcionamento mais preciso dos recursos. Oficiais a serviço do governo coletavam impostos e recrutavam camponeses para trabalhar em lavouras ou construções, além de liderar patrulha de soldados e julgar crimes. Por volta de 2200 a.C., houve um grande período de secas no Egito, que durou incríveis 140 anos. Isso resultou em fome na população. É claro que, com tanta gente satisfeita, isso logo geraria conflitos e instabilidade na população. O reino começou a se dividir, e o governo do rei perdeu o controle de seus territórios, com algumas províncias mais distantes da capital se rebelando e declarando independência. Com isso, os líderes das províncias rebeldes deixaram de pagar tributos ao governo central e passaram a enriquecer os próprios cofres. Então, o antigo império colapsou e o Egito foi dividido em Baixo Egito, com a capital em Heracleópolis, e Alto Egito, com a capital em Tebas. Essas duas dinastias rivais guerreavam pelo controle de todo o território egípcio. A luta seria concluída por Mentuhotep II. Ele lançou um ataque à cidade de Heracleópolis e venceu. Assim, ele reunificou o Egito, se tornando o rei absoluto de todo o território, dando início ao Império Médio do Antigo Egito por volta de 2040 a.C. Essa foi a história do Antigo Egito, desde seu surgimento até o fim do período que é chamado de Antigo Império.
e um breve resumo de seu novo surgimento por Mentuhotep II. Se quiserem um vídeo falando da história completa do Império Médio e o novo reino do Egito que passaram por diversos altos e baixos até sua queda final em 30 a.C. por Roma, comentem aí abaixo.